diante do êxtase da torcida, que é absolutamente merecido. Inclusive, isso eu acho que a gente tem que dizer. Foi ressaltado muito a festa do Boca, mas no estádio a torcida do Fluminense foi melhor que a do Boca. Tinha mais gente, era 60%, 40%, mas se você contar, eu estava no meio do campo, então não tem nem como dizer que eu estava mais para um lado ou para o outro para ouvir mais. A torcida do Fluminense respondeu muito bem, inclusive nos momentos mais delicados, quando o Boca faz o gol, e a torcida do Boca, quando estava em desvantagem, estava meio quieta. Não foi aquela coisa de torce mesmo perdendo, não. Ela estava bem quieta no início do segundo tempo. Dá uma virada no estádio, eu acho que vocês perceberam ali quando o Boca faz o gol e aí a torcida do Boca cresce de novo. Mas a torcida do Fluminense foi muito bem. E isso é uma outra coisa que eu vou dizer. 2 finais brasileiros e argentinos, nas 2 as torcidas brasileiras tiveram um desempenho, cantaram mais do que as argentinas. Então eu acho que essa coisa que a gente fala da cultura argentina no estádio, nas 2 finais únicas, não se confirmou. A torcida do Flamengo e do River também cantou mais que a torcida do River lá em 2019. E a torcida do Corinthians em 2012, que não era final única, na Bombonera também foi espetacular. Aliás, assim, uma coisa que a torcida do Boca Juniors na praia de Copacabana na sexta-feira foi um espetáculo sensacional. Sim. E felizmente... Parecia Réveillon em Copacabana, né? Os fogos que eles soltaram e tudo mais. Felizmente em paz, mas quando se fala assim, mas qual torcida invadiria desse jeito? O Corinthians invadiu no Japão. Não é assim que era uma coisa única, inigualável, não. Calma, vamos por partes. Foi muito bonito. Não é tirar o valor. O que eu acho é que a gente tem uma abordagem para o futebol, a paixão de uma forma diferente. E às vezes fica uma comparação querendo dizer que um é mais do que o outro. Sim. Eu acho que no estádio as nossas torcidas têm tido um comportamento mais empurrando mais o time, sentindo mais o jogo em si. E menos dessa coisa de canta em qualquer momento e tal, não sei o quê, entendeu? Eu acho que elas se envolvem mais com o time. Tem um jeito diferente. Quando perde, sente mais, se recolhe, enfim. Tem jeitos diferentes e eu acho que no estádio, as 2 vezes, as torcidas tiveram um comportamento superior às torcidas da Argentina, digamos assim. Então, outro ponto, Rodrigo, que eu acho importante a gente valorizar. O Maracanã é muito especial. Você pode gostar do Maracanã como era antes da reforma, gostar do Maracanã depois da reforma. O Maracanã é um palco muito especial. Eu vinha falando desde 2019 que o Maracanã, em dia de jogo do Flamengo, é o maior espetáculo da Terra. Foi o maior espetáculo da Terra no sábado também, com a torcida do Fluminense cantando o tempo inteiro. O Maracanã é um lugar muito carismático. Luan, mas teve a reforma. É muito carismático. É um lugar espetacular. Para você entrar no Maracanã, você ficar olhando e falando, onde é que eu tô? O PVC, faltava 1h15 para o jogo, eu estava 100% arrepiado com o ambiente. 1h15, eu estava bem arrepiado. Corpo inteiro arrepiado. Óbvio que eu não tenho o costume de vocês de ir ao Maracanã, mas assim, foi um espetáculo. E é legal para ilustrar essa imagem em cima do que o Rodrigo falou do 60-40, porque você tem a sua aqui, que é o lado direito da imagem. Lado direito aqui meu, né? Eu vou fazer assim, lado direito da imagem. Ao contrário aqui para vocês, porque a câmera está do lado reverso, onde você vê o bandeirão do Fluminense ali, é onde ficou a maior concentração de torcedores do Flu. Na sul, na norte, a torcida do Boca. E aqui nas laterais, que é o setor mais misto. Né? Exatamente. Aí você tem um mix, mas dá para ver claramente aqui até a taça da Libertadores, que é onde divide o meio do Maracanã, você está vendo a taça no meio, até ali Fluminense e até um pouco mais. Então, esse 60-40 que o Rodrigo Matos falou, acho que ilustra bem o que foi a divisão das torcidas. E a minha impressão, Rodrigo Matos, eu não estava igual a você, eu não estava equidistante das 2 torcidas. Eu estava aqui embaixo, naquele que eles chamam de Observer City, que é ali pertinho do lado da torcida do Fluminense. Então, naturalmente, eu escutava muito a torcida do Fluminense, mas eu comentei com os colegas que estavam vendo o jogo, falei assim, cara, eu estou decepcionado com a torcida do Boca no primeiro tempo. Antes do gol, estava 0-0. Não estou ouvindo a torcida do Boca. Estou decepcionado. Pode ser porque eu estou muito perto da torcida do Fluminense, não sei. Então não vou falar algo, porque aqui eu não estou imparcial, porque eu estou muito perto. Mas acho que esse teu relato é importante. Você teve essa mesma impressão, Rodrigo? A torcida do Fluminense cantou mais? Tive. O Maracanã causa, às vezes, essa falsa impressão quando você está muito perto de um lado. O estádio é muito grande, se você fica muito perto de um lado ou de outro, você acaba ficando com a percepção muito caída para um lado. Mas sim, estando no meio, como eu estive praticamente todas as finais aí únicas, a torcida do Fluminense teve um desempenho, cantou mais, e estava com aquela coisa das bandeiras, que dá um visual muito bonito, né? Que eles fizeram a bandeira toda ali no setor sul. E eu acho que era, digamos assim, previsível no sentido de que
a campanha do Fluminense foi muito boa e a campanha da torcida também foi muito boa. Criaram músicas, estavam com envolvimento com o clube nessa campanha de Libertadores que eu acho que eu não vi. Não estou desfazendo das outras torcidas, mas assim, nessa Libertadores, eu acho que o envolvimento da torcida do Fluminense foi maior com a campanha da Libertadores, com músicas, com o jeito que eles torceram. Então, eu acho que foi bem merecido. E o ambiente, é isso que o PVC falou, o Maracanã continuo achando uma experiência única. Vivi o antigo, acho que o antigo acaba tendo uma memória afetiva, mas esse de hoje também é incrível. E tem uma experiência diferente em relação ao que era o anterior. Às vezes a gente fica com essa coisa do melhor e pior, é uma experiência diferente. Sabe que tem uma coisa uma frase que eu não vou esquecer jamais, Rodrigo, que é quando, no dia da reinauguração do Maracanã, 2 de julho de 2013, Brasil e Inglaterra, e eu queria muito ouvir, eu fazia na época o bate-bola, e a maior parte, eu era uma voz um pouco dissonante, claro que contra a corrupção, né, porque corrupção é pecado mortal, mas assim, teve a reforma, é o Maracanã, e eu entrei no Maracanã, na época eu relatei muito assim, eu entrei disposto a gostar, e tive um estranhamento, entrei porque não tinha o anel de baixo, ou parecia uma coisa só, embora tenha a divisão, olhei. Aí eu comecei e falei no ar, eu falei desse jeito. Eu quis gostar, mas eu entrei, criei um estranhamento, olhei, respirei de novo, falei, gostei. Mas era essa a sensação e relatei exatamente como foi. E aí eu comecei a conversar com todos os colegas, provavelmente isso faz 10 anos, e de 2016 para cá eu fui mais ao Maracanã do que ao Allianz Parque, fui mais ao Maracanã do que ao Morumbi, de 2016 para cá, porque eu passei 7 anos quase no Rio de Janeiro, e voltando a 2013, comecei no dia da final a perguntar para todos os colegas o que você achou, porque eu queria ter um depoimento isento. E a maior parte das pessoas que eu falava, Lédio Carmona, Gilmar Ferreira, diziam que tinham gostado. Aí eu subi para a tribuna e eu dei de frente com o João Máximo. Falei, João, você esteve aqui na inauguração em 1950. O que você achou? Ele respondeu, eu gostei. Aí eu falei, João, mas você não sente que te tiraram um pedaço? Ele falou, não. É como se eu tivesse ganhado um novo irmão. É um outro irmão. É um novo irmão. Eu achei aquilo de um desprendimento, de uma sensibilidade. O João é o máximo. Tinha problemas no estádio antes, né? As pessoas esquecem, né? O arquibancada tinha superlotação. Não, mas tinha problemas muito mais graves, né? Superlotação, você não tinha evasão de renda, era muito inseguro para crianças e hoje é muito mais seguro do que era antes. Está longe da perfeição, mas é muito melhor, a experiência é muito melhor para quem é novo, criança. Olha que bonita as bandeiras. Essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês, porque esse tricolor que ficou colorido da arquibancada foi espetacular, cara. Se olhava para a arquibancada a sul inteira assim, ó, com as bandeiras tricolores, fora as faixas que davam esse tom ainda mais tricolor. Ficou muito bonito mesmo, assim. Foi de arrepiar. Eu tô ficando arrepiado de novo lembrando. Foi espetacular a festa da torcida do Fluminense. Perdão, Rodrigo. Não, é isso mesmo, e eu acho que essa experiência acaba sendo melhor, inclusive nessa final, a torcida do Fluminense foi bem ok a entrada, não teve nenhum problema e tal, a do Boca teve problemas no acesso lá, porque a PM não coordenou direito, e pelo menos da parte que eu vi, foi falta de planejamento, não teve nada a ver com a torcida do Boca, que era um monte de família, idosos tentando entrar, e todo mundo espremido ali, com cavalo, aquelas coisas de PM do Rio de Janeiro, que faz, às vezes, o policiamento de uma forma equivocada, mal organizada. Eu acho que é a expressão, e passaram um certo sufoco ali, depois teve gás de pimenta próximo do jogo, sem ter muito motivo. Enfim, aquelas coisas, não foi nada grave, comparado para o parâmetro que a gente tem do Maracanã, mas eu acho que poderia ter sido evitado, porque, pelo menos do que eu vi ali, a torcida do Boca teve um comportamento civilizado, a que estava lá no estádio, totalmente
dentro dos parâmetros de comportamento ali, sem nenhum problema, entendeu? E eu via criança chorando, idoso chorando, porque estavam passando perrengue ali para passar de um lado para o outro, porque tinham umas barreiras meio mal feitas. Eu acho que isso aí foi só a nota que eu coloco aí como que poderia ter sido diferente. Mas, de resto, assim, a organização geral do jogo e tal foi boa, e a festa foi muito bonita. E se a gente olhar o todo, o Fluminense foi melhor em quase todos os aspectos da competição, né? Era o melhor time, era o time mais engajado nessa competição, era o que mais queria, que mais desejava, foi o mais resiliente, foi o que jogou futebol mais incrível, que tem a história dos jogadores mais legais, que tinha a torcida mais envolvente. Então, que questionamento que alguém vai fazer ao título do Fluminense? Acho que não tem o que questionar, merecidíssimo. Só um relato da minha parte de perrengue ali fora do estádio, da parte da torcida do Fluminense. Uma hora foi acompanhar um pouco da festa ali. Como é que é o nome da praça? Praça Van, como é que é o nome? Vocês sabem melhor? Weinhagen. Isso, essa praça. Estava ali Vanhagem. Isso. Estava ali com a minha namorada Amanda. E aí a gente foi acompanhar a festa. Ela é torcedora do Fluminense. Cara, quando a gente resolveu voltar para perto do estádio para entrar, começou uma correria, não sei o que aconteceu de briga ali na frente. As pessoas ficaram apavoradas, todo mundo se encostando nos prédios, porque aí fica com aquele medo de vir um arrastão, sabe? Todo mundo encostado para perto dos prédios, tiro de borracha, bomba, não sei o que motivou, confesso. Mas foi um perrengue daqueles, assim, todo mundo correndo para voltar. E como os acessos estavam muito delimitados, porque a PM fez vários bloqueios no perímetro do entorno do Maracanã, tinha alguns caminhos para ir para Sul que você não tem como chegar se não for por um mesmo caminho específico. Então, várias famílias assim, gente, vocês têm que liberar outro espaço, não tem como passar aqui, tá tendo bomba, tá tendo gás lacrimogêneo. Depois de um tempo, depois de tentar ir e voltar algumas vezes, aí sim conseguimos passar e retornamos para o Maracanã. PVC abriu um sorriso, conte, PVC. Rodrigo, a gente passou a semana aqui dizendo que não podia beber na Eurico Rabelo, nem na Praça São Francisco Xavier, não podia. Mas na Praça Vanhagem podia. Não, liberadaço. Todo mundo chapando. Todo mundo chapando perto, ali, ó. Né? Tem um pouquinho mais. Tem uma distanciazinha ali, PVC, mas é verdade, não é tão. Eu conversei, inclusive, com o dono do bar que fica na frente da entrada da imprensa ali, que eu almocei no dia anterior. E aí ele estava falando: vou abrir. Ele é tricolor, vou abrir, não vou nem poder vender cerveja, vou fechar aqui 1h da tarde e vou para casa ver o jogo, já que eu não arrumei ingresso e tal, não sei o que. Ele estava contando ali porque ele não podia vender cerveja em volta do estádio, que é bem na frente ali do estádio, né? O bar dele é sempre muito ocupado pela torcida do Fluminense. E aí agora você pode ir a 3 quadras, realmente, às vezes, que nem teve fogos, né, no gramado, promovidos pela Conmebol, mas tudo fogos de artifício em torcida ou digamos assim, iluminador, é tudo proibido, né? Então tem às vezes umas contradições nessas coisas, né? Só alguns pontos do impacto desse título Fluminense, tanto para o Brasil quanto para a história da Libertadores e do próprio Fluminense em si. A gente pega aqui a arte dos campeões. Pela primeira vez na história, um país tem 5 times consecutivamente vencendo a Libertadores. Um país é pentacampeão da Libertadores. Isso nunca tinha acontecido na história da Libertadores. O máximo eram 4. Agora, com Flamengo 19, Palmeiras 20, Palmeiras 21 e Flamengo 22, com o Fluminense em 2023. Então, pela primeira vez, um país é pentacampeão consecutivo da Libertadores. O Brasil chega agora a 11 times campeões na história da Libertadores. Temos a imagem aqui com todos eles. São Paulo, Santos, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Inter, Vasco, Corinthians, Galo e o Fluminense. Tem então, coisas que não acontecem com o Botafogo. Pois é, agora só o Botafogo entre os 4 de São Paulo e do Rio é que não tem Libertadores. Botafogo, que está na briga pelo título brasileiro, será assunto na sequência aqui no De Primeira com o nosso Igor Siqueira falando do clássico com o Vasco. Então, o Brasil agora com 11 times campeões. O Brasil encosta ainda mais na Argentina no número de títulos. A Argentina tem 25 taças contra 23 de times brasileiros somados. Como falei anteriormente, a gente vai ter a reedição, e aí eu quero ver até o Rodrigo Matos na sequência sobre isso, dessas conquistas a partir da conquista, ou seja, das vagas que o Fluminense consegue a partir do título da Libertadores, porque fica com o calendário agora recheado. A gente vai ter simplesmente esse duelo, gente. Fluminense e LDU, reeditando finais com fantasmas que o Fluminense conseguiu exorcizar com esse título da Libertadores, mas agora eles se encontram na Recopa. Fluminense e LDU vão fazer esse jogo pelo título da Recopa Sul-Americana. Você tem o Cano sozinho, a gente destacava isso aqui no De Primeira,
como é o cara que sozinho tinha o mesmo número de gols do Boca na Libertadores e assim terminou da mesma maneira. O Cano, com 13 gols, sozinho fez o mesmo número de gols do que o Boca na competição inteira. E você tem o John Kennedy, que é assim, cara, é uma história... Ele, junto com o Fernando Diniz, talvez sejam as histórias mais preciosas das várias que esse Fluminense tem, porque é um cara que jogou no Paulistão, na rebaixada Ferroviária, estava escanteado, o Diniz pega esse moleque, coloca debaixo do braço e fala o que diz antes dele entrar em campo. Ó, você vai entrar e vai fazer o gol do título. E o cara entra, faz o gol do título, é expulso. Teve um meme que fizeram, né? Entrar na final da Libertadores, jogar 10 minutos, fazer um golaço, ser expulso, vai embora. Absoluto cinema. Não tem roteiro melhor do que esse, o time campeão, Rodrigo. Impressionante o John Kennedy. Ele acabou sendo tema muito ali do Fernando Diniz, falando sobre essa coisa da recuperação de jogador, né? Ele falando que os jogadores têm carências quando sobem para o profissional e que o futebol não nos atende, não olha para eles só como objeto e não como ser humanos que precisam de ajuda para enfrentar situações novas, né? Como está num time profissional. Lembrando, o John Kennedy teve um início esfuziante no Fluminense, o Fla-Flu ele faz 2 gols no 3-1, e logo depois ele tem uma queda, porque tem diversos problemas extracampo, porque tem uma queda grande, esses problemas, falta de disciplina, falta de profissionalismo, enfim, até que ele vai retomar a carreira dele lá na Ferroviária, tem esse primeiro período. Faz um bom Paulistão. Faz um bom Paulistão, e aí isso que tem a curiosidade, quando ele volta para o Fluminense, ele quase foi para a MLS. Teve uma negociação ali. Nossa. E teve um momento decisivo que ele ia para a MLS e ele não anda a negociação, era o Chicago Fire, eu acho. Isso. E aí ele fica, o Fernando Diniz topa esse desafio aí de trabalhar com ele, e isso é uma outra coisa que ele fala, que eu acho que tem a ver com essa montagem do Fluminense. O Fluminense não é um time com muito dinheiro, então ele tem hoje uma receita que pode ser quase um quarto da do Flamengo, menos da metade da do Palmeiras. Então, ele tem que apostar em jogadores que não estão em alta, mas que têm potencial, né? É o que o Fernando Diniz comentou, e que aí ele tem que transformar esses jogadores, fazer eles atingirem o seu potencial. É o caso do John Kennedy, é o caso talvez do Marcelo, porque é um pouco diferente, porque o Marcelo tem essa ligação emocional, mas era um jogador que vinha na Europa, não vinha jogando constantemente, né? E aqui ele consegue jogar constantemente, ser produtivo para o time. É o caso do Arias, que é uma descoberta, não é que está em baixa, mas já era uma descoberta. Keno estava em baixa no Atlético Mineiro. Então, é um time montado ali com achados, né? Se a gente olhar o próprio Cano, que foi muito bem na temporada anterior do Vasco, mas não é, se você colocar, ele foi disputado por todos os times brasileiros para ser centroavante. Teve ali umas propostas, eu acho que o Corinthians na época teve interesse também. São Paulo também, o PVC comentou aqui no de primeiro. O Crespo não quis o Cano no São Paulo. O Corinthians tentou também, não era PVC, a minha lembrança aqui na época que o Fluminense fecha com ele. Mas, enfim, não eram jogadores que você olhasse, não estavam na primeira prateleira, assim, não eram os mais caros. O Fluminense foi encaixando achados, e aí coube aí. Por isso que eu acho que acaba que o Diniz tem muito mérito, né? Porque ele fez os jogadores melhorarem. Não é o único técnico que faz isso, tem outros muito bons nisso. Muitos jogadores melhoram com o Tite, melhoram com o Sampaoli também. A gente já viu evolução de jogadores na mão de outros técnicos. Mas ele conseguiu isso muito bem. E estava falando, inclusive, dos veteranos, né? Que muita gente criticou. É o primeiro time da história da Libertadores a ser campeão com 7 jogadores acima de 30 anos.